meu nome é Cássia Rocha. E eu sou Wesley Vitor. Vai começar agora a 33ª edição do Jornal Reverso. O Dia da Consciência Negra é uma data que desperta a necessidade de debater questões ligadas à negritude. Em meio a isso, há aqueles que se dedicam ao tema durante todo o ano. Pelo que eu sei, né, o Dia da Consciência Negra é o dia que a gente comemora a questão... É uma homenagem ao Zumbi, se eu não me engano, foi a data da morte dele. E meio que é de extrema importância, porque cada vez mais a gente tem tentado procurar nosso espaço. Eu acredito que é um dia a mais para as pessoas que se conscientizarem, do que foi a história, a escravidão, que foi uma tragédia que meio que as pessoas passam na escola como se fosse só um acontecimento, não tratam com a devida importância. Eu acho que deveria ser o ano todo de consciência negra, porque tem esse Dia da Consciência Negra, só que é uma coisa que só é esse mês. E não tem que ser assim, tem que ser o ano inteiro, sabe? A gente tem que estar sempre conscientizado que vidas negras importam, que pessoas negras importam. Dia Nacional do Zumbi ou Dia Zumbi dos Palmares. Estes são os outros nomes do popular Dia da Consciência Negra. Sua data comemorativa foi instituída em 1995 para ser um dia de reflexão sobre as questões que envolvem a importância dos negros na sociedade brasileira. Para algumas pessoas, essas reflexões precisam ser colocadas em prática durante o ano inteiro. A estudante e também comerciante de produtos naturais reforça que o dia de se deconstruir são todos os dias. Eu concordo muito com a data, apesar de que é uma data que teve uma luta para existir ela, e ela tem sua importância, inclusive existe essa importância na escola, tem uma lei para isso, né, para poder executar todas as atividades étnicas raciais. Então, no meu caso, é um dia que eu não gosto de fazer nenhuma atividade em escola, em evento, nem nada. Porque eu acho que dia para discutir são todos os dias do ano, 365 dias, né? Então você pode me chamar qualquer dia, qualquer mês, mas esse mês e essa data eu não faço assim nada, sabe? Não gosto. O dilema entre como me vejo e como me representam. Embora a população negra represente 54% dos brasileiros, o grupo é um dos menos representados na publicidade e na mídia. De acordo com uma análise realizada pela agência publicitária Reds, em parceria com a ONU Mulheres, a publicidade brasileira ainda reforça estereótipos e continua a não corresponder à verdadeira diversidade social. As pessoas negras, além de se sentirem mal representadas pela mídia, também se deparam com produtos e serviços que não as integram ou não se adequam às suas particularidades. Falta representatividade, né? A gente percebe tanto em novelas quanto em publicidades, propagandas, produtos que não têm a imagem da pessoa negra, né? E aí a gente vê um embranquecimento da população. Quando colocam uma pessoa negra em alguma publicidade, é sempre um negro de pele clara, com cabelos cacheados. A gente não vê uma publicidade com uma pessoa com cabelo black, né? Um cabelo crespo. Aline e Yasmin, além de consumirem produtos e serviços feitos por negros e para negros, também fazem parte da população negra que produz para seu povo. Aline é produtora e locutora de um programa na rádio universitária, voltado para valorizar a cultura afro-brasileira. É o nosso objetivo, né, de valorizar aquilo que não é valorizado nas mídias tradicionais. Então a gente está sempre passando algo que seja relevante para a nossa população para a comunidade acadêmica. Então o nosso objetivo são pessoas negras, porém são coisas que são fundamentais para todos ouvirem, né? Não somente os negros. E a gente também, no nosso programa, mostra outras pessoas que também produzem conteúdos afrocentrados e dá esse espaço, né? Utilizando a rádio, que é um veículo midiático, indo na contramão da hegemonia das mídias, né? Yasmin promove seu conhecimento com plantas medicinais que vem de toda uma ancestralidade que carrega de sua família. Eu trabalho com as pessoas, a autocura, promovo esse auxílio para as pessoas poderem tá buscando a sua força interior, e tudo isso vem da base da ancestralidade, desde uma garrafada até uma pomada terapêutica. Então eu venho nessa contrapartida, trazendo para as pessoas e mostrando que é uma forma muito simples e mostrando também a cultura, e a cura do povo que a gente carrega. A professora tem o sonho de que haja uma produção de conteúdos didáticos
produzido por pessoas negras. Os nossos autores que produzem material didático são todos brancos. E o olhar dele para esse texto de material didático é sempre um olhar branco. E o negro continua lá pendurado nas correntes. E é mais assustador, porque o nosso livro de história ainda hoje ainda retrata esse retrato do negro, ou seja, não ultrapassou. Nós não saímos da escravidão no discurso desses textos históricos, e esses textos que formam nossas crianças, nossos adolescentes. A conscientização da importância dos cuidados com a saúde masculina marca o mês de novembro ao redor do mundo todo. A iniciativa do Novembro Azul busca reforçar a necessidade dos cuidados contra o câncer de próstata, principalmente diante de um público tão resistente aos exames preventivos. Mais de 65 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença corresponde a 25% dos casos de câncer no Brasil, comum entre os homens com mais de 50 anos. A enfermidade pode ser diagnosticada através da dosagem do PSA no sangue, por meio de uma biópsia e também pelo toque retal feito por um urologista. E o acompanhamento médico deve ser feito de forma anual a partir dos 50 anos. Apesar da gravidade mostrada pelos dados, os exames de prevenção são vistos como um tabu. Por isso, a campanha do Novembro Azul é vista como muito importante para a saúde masculina. A gente tem que se cuidar da gente, né? O profissional, que a gente mexe com a área de saúde, tem que se cuidar, principalmente o homem, né? Aí todos os homens têm seus defeitos que não quer fazer, o toque de problema de próstata. Eu fiz o meu tranquilamente, graças a Deus, deu tudo certo. Há muito tempo eu não faço um exame periódico, né? Deve ter pelo menos assim, uns 2 anos que eu não vou ao médico cuidar da minha saúde, né? Em sua fase inicial, o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Quando os sintomas começam a aparecer, como dores ao urinar e presença de sangue na urina, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada. Por isso, realizar exames regularmente é de extrema importância, como explica o médico. A partir dos 50 anos de idade, os homens já devem buscar um especialista para poder decidir junto com o seu médico qual que será a sua estratégia de rastreio. A médica faz um alerta importante, pois alguns homens precisam iniciar o seu acompanhamento médico de forma mais precoce, já a partir dos 45 anos. Homens de raça negra ou que têm algum parente de primeiro grau com acometimento pelo câncer de próstata, por exemplo, o pai ou o irmão, devem iniciar o rastreio aos 45 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Cuidados mais simples, como a limpeza adequada do órgão genital, também são um problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 1.000 homens têm o pênis amputado parcial ou totalmente no país todos os anos devido à falta de higienização. Essas dificuldades do autocuidado masculino podem estar ligadas ao conceito de masculinidade construído socialmente, como explica o psicólogo. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de um equilíbrio. Eu tenho que ter conhecimento do meu corpo, de como o meu corpo funciona, de como que meus sentimentos estão se manifestando, para eu conseguir ter uma boa saúde. Se eu não respeito isso, se eu não respeito o meu corpo, porque o tempo inteiro eu omito sentimentos, eu omito a possibilidade de passar uma imagem de fragilidade para as pessoas, né? O tempo inteiro eu tento me mostrar invulnerável, o tempo inteiro eu tento me mostrar uma pessoa forte. Eu acabo criando um buraco de sentimento mesmo. Então, às vezes, o homem ele não cuida da saúde porque ele não quer, porque eu sou machão, não. É tão perversa a coisa que ele sequer tem conhecimento do que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, às vezes um homem ele vai ter problemas de saúde porque a vida inteira ele quer lidar com tudo como um predador, né? Com todo um conceito de virilidade. Chega uma hora que isso cobra um preço e ele sequer percebe o que ele está fazendo com ele mesmo. Essas questões de gênero, elas vão criando essas atrocidades dentro das relações que não me permite ser uma pessoa equilibrada. O ideal de masculinidade ele atrapalha não só a vida do homem, mas a vida da sociedade como um todo. Porque no momento que a gente vive numa sociedade que cria possibilidades de existência limitadas para todos nós, eu não posso viver plenamente a minha saúde, as mulheres não podem viver plenamente a saúde delas, e o tempo inteiro a gente está estabelecendo relações que são limitantes e que vão gerar um prejuízo, vão cobrar um preço. O Ministério da Educação anunciou no final de setembro a liberação de 1 bilhão e 100 milhões de reais em verbas para as universidades e institutos federais.
A medida representa o descontingenciamento total do montante de 30% do orçamento para manutenção da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi bloqueado pelo governo no mês de abril desse ano. As universidades e institutos federais de todo o Brasil receberam com alívio o decreto do Ministério da Educação de descontingenciamento das verbas. Isso porque grande parte desse dinheiro pode ajudar a fechar as contas orçamentárias de custeio do ensino público do ano de 2019, incluindo despesas de energia elétrica e água, por exemplo. Perguntamos aos estudantes da UF se eles notaram alguma mudança na instituição após essa medida. Olha, a mudança que mais marcou aqui para nós da UFES foi a volta do ar-condicionado. Então isso fez total diferença para nós que estávamos sofrendo com o calor excessivo na sala de aula. Pois a volta parece que começou a ter uma limpeza maior, mas ainda não é o ideal. A gente vê falta de papel higiênico, produtos básicos. O retorno da verba, para mim, é algo que é justo, porque não é que a gente está ganhando a mais ou que está melhorando tanto assim, porque não foi um aumento na verba, foi só a volta do que a gente precisava do básico para poder se manter aqui dentro. A UFES recebeu do Ministério da Educação R$13.200.000. Porém, esse valor representa apenas 15% do valor que foi contingenciado pelo governo Bolsonaro no início do ano. Ainda assim, a universidade opera com orçamento abaixo do ideal. A pró-reitora de administração da UFES explica que foi necessário ajustar as contas da instituição após as medidas de contingenciamento dos recursos. A gente teve que fazer um corte em várias despesas, sendo que algumas já não havia mais como cortar. E aí a gente teve que partir para um corte para além do necessário, né? Não tinha mais gordura para cortar, né? Então a gente teve que cortar mesmo dentro das necessidades. Isso foi muito sentido. O contingenciamento de verbas não é uma medida inusitada no Brasil. A professora e idealizadora do Grupo de Conjuntura Econômica da UFES salienta que essas ações são colocadas em prática quando o desempenho da economia é ruim. Você tem despesa autorizada, despesa empenhada, despesa liquidada e depois despesa paga. O dinheiro só sai do caixa do governo efetivamente quando você tem a despesa paga. Ou seja, a despesa tem todo um rito que ela tem que seguir. Ela não é como na área, ou na família, ou na área privada, que você pode gastar na hora que tiver. Se você tem receita, você vai lá, ou se você tem um salário, você vai lá e gasta. No caso do governo, ele tem que seguir todo esse rito, né? E se há frustração de receita ao longo do ano, o governo toma esse tipo de medida de contingenciar os gastos, né? Que é uma medida de, vamos dizer, se enquadrar principalmente na lei de responsabilidade fiscal, né? Então isso é uma medida que é relativamente comum, tem sido comum. Claro que às vezes o problema é a intensidade. Para ela, o contingenciamento na pasta da educação demonstra o que é prioridade para o governo. O governo federal exagerou na dose no corte da educação e da ciência e tecnologia, porque tem áreas, não sou a favor de cortar na saúde, é claro, a saúde foi preservada, ok, mas teve áreas aqui que inclusive às vezes área de defesa, área de publicidade, você tem umas áreas aí, alguns ministérios que poderia ter havido mais corte, mas o governo optou por cortar ciência e tecnologia, cortar na educação e cortar também nos investimentos. Houve muito corte de investimentos. Então, isso foi uma escolha em termos de prioridades. É uma escolha política. O orçamento é uma peça política. De acordo com a administração central da UFES, o corte de verbas afetou principalmente a conta de luz e o contrato de limpeza da universidade, que já chegou a ser no valor de 10 milhões ao ano. Os estudantes foram proibidos de ligar o ar-condicionado e a limpeza e manutenção de espaços comuns da instituição foi comprometida, como nesse banheiro do Centro de Artes. Outra consequência do contingenciamento foi o corte de bolsas anunciado no início de setembro. O estudante e ex-bolsista da rádio universitária conta como esse dinheiro o ajudava a se manter na universidade. Prejudicou bastante, sim, porque eu sou cotista de renda aqui da universidade, então, portanto, a minha renda é o auxílio. Meus pais colaboram com a minha moradia, então, sim, eu moro com a minha prima, meus pais ajudam a pagar o aluguel na casa da minha prima. E a minha renda é o auxílio estudantil, que é R$343, que é o que eu pago meu ônibus, eu pago
minha comida extra RU, porque eu como de graça na RU, então final de semana, faço minhas compras e vivo minha vida. Então, com os R$400 da Bolsa, é um acréscimo muito grande para minha vida. Com a liberação dos recursos, a Pró-Reitoria de Administração afirma que no próximo semestre letivo, as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, custeada pela UFES, vão retornar, para a alegria da comunidade acadêmica. Já retomamos com as bolsas que os editais já estavam prontos e o edital da Bolsa de Monitoria, ele vai precisar ser feito, porque ele não estava pronto, só que não faz sentido a gente retornar com a monitoria agora, no mês de dezembro, porque as aulas terminaram. Então, ele volta já no início do ano, em março, né, com as bolsas, são 1.200 bolsas, a gente já retomou com uma grande quantidade delas, né, que eram os editais de pesquisa, de extensão e de ensino, que já estavam prontos, os alunos selecionados, então eles já voltaram imediatamente às atividades, mas a de monitoria não. Só falta as que voltam agora e o ano que vem já está garantido que a gente mantém o programa de bolsas. A liberação da verba ainda gera desconfiança na comunidade acadêmica. A integrante do Diretório Central dos Estudantes da UFES comenta sobre a necessidade de continuar fiscalizando as decisões do Ministério da Educação. Vendo os impactos disso tudo, a gente ficou um pouco aliviado de ver que essas verbas retornaram, mas com muita desconfiança, né? Que a gente precisa dessa necessidade de mobilizar os estudantes para que eles saibam da realidade, do que tem acontecido na UFES e nas outras universidades federais do país. O militante do movimento estudantil Kizomba também acredita que os estudantes têm que manter a vigilância com as atuais medidas do governo. O retorno da verba é muito importante. Só que a gente tem que levar em consideração todo o cenário atual e como que a gente está vulnerável diante disso e como que a qualquer momento essa verba pode ser cortada novamente. De acordo com a pró-reitora, o contingenciamento gerou uma grande economia nos gastos da instituição. Por esse motivo, as contas da UFES foram colocadas em dia para o próximo ano. O que tem de notícia boa é que nós vamos fechar o ano sem deixar dívida nenhuma, né, de custeio de capital. Então, nós vamos entregar aqui o ano da UFES fiscal sem nenhuma dívida. Apesar dos recorrentes ataques às universidades públicas, os cursos de graduação continuam alcançando bons resultados. O Ministério da Educação divulgou o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, aplicado no final de 2018. Foram avaliados formandos de todo o país, dos cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 3 cursos da UFES foram classificados com a nota máxima. Um deles ainda trouxe prêmios para a instituição. A avaliação é aplicada todos os anos. São feitos 3 grupos de área de conhecimento para que os cursos sejam avaliados a cada 2 anos. Ano passado, por exemplo, o exame foi aplicado para os ingressantes e concluintes dos cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo, além de outros cursos tecnológicos. As notas variam de 1 a 5, sendo de 1 a 2 insuficiente, 3 suficiente e 4 e 5 excelentes. Os estudantes são obrigados a fazer o ENAD quando aplicados em seu curso para se formarem. Direito, Psicologia e Publicidade e Propaganda. Esses foram os 3 cursos que atingiram nota 5 na avaliação do ENAD. Vamos conversar um pouco com o coordenador de cada curso para descobrir como que os cursos alcançaram essa nota. A nota 5 no ENAD representa para a gente do curso de Psicologia o reconhecimento de todo o nosso trabalho. Então, o nosso curso é um curso que existe há 40 anos. Esse ano a gente está comemorando 40 anos de efetiva existência do curso de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo, né? 40 anos aí de funcionamento ininterrupto e por muito tempo desses 40 anos foi o único curso de Psicologia no estado. Então, essa nota, a nota 5 no ENAD, é a consolidação de uma história desse curso de Psicologia, uma história de qualidade, né? Uma história de dedicação por parte do corpo docente, que é qualificado, mas não só qualificado, é qualificado e comprometido com a formação dos alunos, que serão os futuros psicólogos que estarão no mercado de trabalho. Então, a gente recebe essa nota 5 com muita alegria, com muita felicidade. Não foi uma novidade, nós já havíamos em avaliações anteriores obtido essa nota
nota. E a nota ela é a representação de uma qualidade do nosso corpo discente, né? Os alunos, nós temos aqui uma gama de alunos com uma qualidade muito boa, e também é resultado de um esforço por parte do corpo docente, do empenho em proporcionar um ensino de qualidade para esses alunos. Então, eu acredito que atingir essa nota não é algo absurdo, é algo muito simples, não é tão difícil para um aluno que tem uma aula que todo mundo sabe que é a qualidade da Universidade Federal. O maior desafio foi justamente convencer os alunos de que é importante nesse momento que eles sentem e façam a prova. A prova, inclusive, ela não reflete, acho que por isso que teve o último boicote da última vez, e tem boicote às vezes, porque os alunos eles querem dizer que não é uma prova que vai dizer, que vai responder sobre a qualidade do curso que eles tiveram, que é muito complexo. Por exemplo, isso ameniza algumas questões importantes sobre a educação no Brasil. Às vezes, algumas pessoas não aprendem, não é pela qualidade de um curso, do que se aprende lá. As pessoas não aprendem porque muitas pessoas vão com fome para a escola, sabe? Porque muitas pessoas sofrem violência doméstica, crianças, por exemplo, no caso, né? Presenciam violência doméstica. Tem pessoas que têm condições sociais que são mascaradas por essas ideias de meritocracia, de que uma prova dada aqui ou dada em uma universidade particular, onde um aluno paga 5 mil por mês de uma mensalidade, como se fosse simplesmente a qualidade do curso que fizesse uma diferenciação na nota de uma prova. Então, às vezes há o boicote por isso. Só que a universidade tem sofrido tantos ataques que os alunos sentiram a necessidade de responder e falar, não, nesse momento é importante fazer essa prova, mesmo que ela não reflita a complexidade do que é a educação. O curso de Publicidade ganhou o prêmio Colibri, o mais importante na área no estado. A graduação foi reconhecida como referência de ensino. Com certeza a UFES é um privilégio estar aqui, é uma honra representar a UFES num prêmio tão importante. E eu acho que por a gente ter tido tanto incentivo dos nossos professores e eles sempre acreditarem na gente, acreditarem que a gente ia conseguir, certo que foi algo que foi determinante. E a gente vê como que a educação que a gente tem aqui na UFES é realmente a melhor do estado no que se diz da publicidade, né? A gente tem um curso excelente aqui na universidade e professores que nos incentivam a sempre melhorar, a sempre nos desafiar, a sempre querer fazer melhor, né? Então, se a gente não estivesse aqui, talvez a gente não estaria num prêmio tão importante. O Jornal Reverso fica por aqui. Esta é a última edição produzida pela turma 2017/1 do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Até a próxima!